Lucimar Rosa Dias é doutora em educação, está atualmente no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, e uma das coisas mais interessantes que ela tem produzido nesse processo educativo são livros infantis. Procure aí na internet os livros infantis da doutora Lucimar Rosa Dias a partir da experiência de crianças negras. Mas a nossa conversa aqui é escutar de Lucimar, da professora Lucimar, o que esse modelo de desenvolvimento toca no corpo, na alma, na vida de mulheres negras do nosso Brasil. Aproveite. Bem-vinda, Lucimar. Em nome da UCDB, a gente te acolhe com carinho. A sua fala é compartilhada com estudantes da disciplina de Ecoteologia. Queria que você se apresentasse inicialmente. Certo. Bom, obrigada. Eu quero contar para todo mundo, em primeiro lugar, que eu sou amiga do José Edmilson, né? Eu falo que eu sou uma paranaense pantaneira, vivi quase toda a minha vida no Mato Grosso do Sul. Hoje moro em Curitiba e trabalho na Universidade Federal do Paraná como professora do curso de Pedagogia. Sou uma ativista do movimento negro, tenho trabalhado muito com as questões relativas à educação das crianças pequenas e à diversidade étnico-racial. E sou a filha da Dona Odete e do seu Geraldo. A quem a gente agradece por compartilhar você com a causa do povo negro. Obrigada. Lucimar, quando a gente fala em mudança climática, crise ambiental, e mesmo quando a gente fala em justiça socioambiental, muitas vezes a gente acaba se esquecendo dos grupos mais violentados, que são vocês, mulheres, especialmente as mulheres indígenas e mulheres negras. A gente está discutindo aqui a questão da ecoteologia, inclusive o tema do bem viver, mas eu queria perguntar para você, como é que você avalia esse modelo desenvolvimentista, que a gente sabe é centrado no homem, enquanto ser humano, é antropocêntrico, mas também é centrado no homem enquanto macho, né? É um modelo androcêntrico patriarcal. Como é que isso toca no corpo de mulheres, de vocês, mulheres negras? É uma pergunta bem profunda, né, Edmilson? O que eu tenho pensado sobre isso? E muitas pessoas têm falado, né, que esse modelo que prevalece, que tem prevalecido, ele é extremamente violento, né? Como você falou, ele violenta a existência das pessoas, de um modo geral, e, em particular, esses grupos que, pela própria estrutura social, são os grupos que, sociologicamente, a gente chama de minoritários ou subalternizados, né? Então, pesa sobre o ombro de mulheres negras, crianças negras, mulheres indígenas, crianças indígenas, de fato, a sustentação da vida, né? Se a gente pensar nas mulheres que estão nos movimentos, por exemplo, de agroecologia, quem são essas mulheres, né? Que estão produzindo a vida a partir de uma alimentação saudável, das mulheres quilombolas, que são super importantes para a preservação do ambiente, e pensando esse ambiente não como um espaço só da mata, só da água, né? Mas esse espaço em que a inteireza de ser se complementa. Então, eu, como humana, me complemento no animal, na terra, na água, nos minerais. E quando a gente olha para o mundo hoje, eu tenho um filho de 20 anos, eu fico muito preocupada, porque eu vivi um mundo de esperança. Eu achei que a gente ia construir um mundo novo, né, harmônico, em que o ambiente seria socialmente organizado, então eu faria parte dele. E a gente apostou muito nisso, a gente se conhece há muito tempo, a nossa convivência foi muito esperançosa. E hoje, né, eu tenho 55 anos, mais de 30 anos de ativismo, tem sido um exercício manter a esperança num quadro tão adverso em relação ao envenenamento das matas, ao envenenamento das próprias pessoas. Então, eu acho que nós, né, mulheres negras,
que aprendemos a resistir e a viver sob a égide da escravização, ou seja, as condições eram muito adversas e essas mulheres, as minhas ancestrais, né, precisaram manter-se, acreditar e se esperançar aí freiriano e conectando os detalhes, né, as minúcias, não eram grandes revoluções, eram minúcias, alimentar a colega que estava do lado passando fome, né, dar o leite para outra criança. Essas estratégias de sobrevivência, elas produziram estratégias de solidariedade também. E eu acho que elas ainda estão muito vivas e é elas que nos fazem manter essa esperança, mas não é fácil, né? Não é fácil, é muito difícil, é muito duro. As nossas irmãs indígenas aqui em Curitiba, há um mês atrás, elas estavam sem lugar para ficar porque a prefeitura retirou o que elas chamam de casa de passagem. Então, elas ficaram na rua. E isso machuca a gente, né? Ver as pessoas, as crianças indígenas, as mulheres indígenas com seus produtos artesanais dormindo na rua porque o poder público que não cumpre o seu papel retirou. Então, que vida é essa, né? Que a gente está construindo para as nossas, para o nosso povo, porque é parte da gente também. É triste a gente ver o Estado voltado para um capital concentrado, negando o direito aos corpos, né? Lu, uma última pergunta. É muito gostoso te ouvir, mesmo que nesse bate-papo rápido. Você já deu pistas. Assim, você falou de dor, de falta de perspectiva, mas a tua fala é uma fala que carrega a esperança. Pelo que você traz de matriz africana, de matriz de sangue quilombola, o que a gente pode aprender das cosmovisões, eu faço questão de colocar no plural, né? Das cosmovisões africanas, afro-brasileiras, nesse cuidado daquilo que a gente chama de oikumene, de casa comum, que é a nossa terra habitável. Olha, eu tenho aprendido, acho que isso que eu falei inicialmente, que às vezes a gente procura respostas em grandes, né? Grandes questões, grandes transformações. E o que eu aprendi, até pensando na história, na minha história de vida, na história da minha mãe, que é uma mulher que não é alfabetizada, que cuidou de 9 crianças e que só cuidou dessas 9 crianças porque ela desenvolveu estratégias de luta nas minúcias, né, no dia a dia, na economia que ela fazia para que todo mundo comesse, e sempre de uma forma muito bondosa. Então, a minha casa era uma casa em que as pessoas chegavam e sempre tinha comida, porque ela, né, sempre dividiu solidariamente o que havia ali para os próprios filhos e para quem chegasse. Então, essa sabedoria que foi construída não é pela minha mãe, eu tenho orientado várias dissertações de mestrado sobre histórias de mulheres negras, e esse conhecimento, essa cosmovisão, essa sabedoria, ela aparece, Edmilson, em várias histórias das mulheres negras que as minhas orientandas têm conversado. Então, isso mostra que é uma tecnologia criada para sobreviver, e para sobreviver não só, né, estando no mundo, mas acreditando no mundo, confiando no mundo, apostando que o bem vai sobreviver ao mal, que nós, e quem faz essa sobrevivência somos nós, né? São as pessoas aliadas. Eu acho que os povos indígenas têm trazido, você falou do bem viver, né? Eles têm mostrado para a gente como não basta só que a gente, o meu corpo sobreviva, mas a água, a terra e os animais também são parte desse corpo vivo e precisam estar bem. E isso vai nos constituindo de uma outra forma e aprendendo, né, a acreditar nessa vida mais cósmica mesmo, mais ligada, interligada entre nós. Não faz sentido a gente querer uma vida boa só para minha casa, para, né, o meu filho, porque eu sei que eu estou ligada por uma teia a uma outra pessoa, a você, a terra, a água. Muito, muito interessante. Eu te agradeço, Lucimar, e partilhando com as e os estudantes que estão nos escutando. O Papa Francisco escreveu um documento chamado Laudato Si,
E num ponto, ele recupera um teólogo que foi muito criticado na Europa, chamado Teilhard de Chardin, que fala da ressurreição do cosmos. Não é você não salva a tua alma, é o universo que se salva junto, né? E aí eu sempre gosto de comentar, e você que está olhando a videoaula, confere aí depois, o texto mais antigo da tradição judaico-cristã é um culto afro. É mesmo? É. Uhum. Na Bíblia hebraica, também na Bíblia cristã, o texto mais antigo é o Canto de Miriam. Está lá no finalzinho do capítulo 15 do livro do Êxodo, quando, depois de atravessar o Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Moisés, convoca as mulheres para dançar e tocar tambor. Nossa, que lindo! É o texto mais antigo de toda a Bíblia. E como é que a gente sabe isso? Porque ele está escrito num hebraico muito arcaico. Né? Uhum. É a ancestralidade que às vezes a gente nega que está permeando a cultura afro ou afroasiática, no caso da Bíblia. Queria te agradecer, Lu, por esse bate-papo gostoso e rápido. Eu que agradeço, Edmilson, e agradeço a todos os estudantes aí. Acho que é uma belíssima reflexão essa que você está nos provocando a fazer. Beijo grande, a gente segue junto. Num país marcado por um racismo tão forte que agora se explicitou como porteira escancarada, a gente precisa abrir a alma, o coração, aprender da experiência de povos de matriz africana, o respeito com a ecologia e o meio ambiente. Nosso agradecimento à professora Lucimar, bom estudo a você.